bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária. Hoje o nosso vídeo terá formato de podcast, porque o negócio aqui tá feio demais e para não paralisar o canal, vou ter que estar usando esses artifícios. Mas hoje falaremos sobre o Thomas Harris e seu grande personagem, Hannibal Lecter. Eu vou falar especificamente sobre os 3 primeiros livros da série, porque o último, que é o Hannibal, o início, tem um vídeo só para ele. Mas então, sem mais delongas, vamos começar. Thomas Harris, ele se formou em inglês na Baylor University e trabalhou como repórter em Waco, Texas. E ele trabalhou até que um dia o seu ofício levou ele ao norte do México, onde ele conheceu um médico na prisão, que mais tarde se tornou inspiração para Hannibal Lecter. Mas eu vou explicar para vocês direitinho o quanto vai, até que ponto vai essa inspiração, que é bem confuso. Vou explicar depois. Só sei que em 1968 ele conseguiu um emprego na Associated Press em Nova York, cobrindo assaltos, roubos, tumultos, etc. Enquanto ele estava lá, ele e 2 repórteres resolveram escrever um livro, Black Sunday, um romance sobre um esquema terrorista para atacar o Super Bowl. Então, esses jornalistas e ele dividiram o adiantamento, mas Harris que escreveu a história, ou seja, esse é o primeiro livro dele. Porém, depois de alguns anos, ele escreveu seu segundo romance, O Dragão Vermelho, onde nos apresentou, finalmente, o icônico Hannibal. E ele escreveu o livro quando ele cuidava do seu pai doente no Mississippi. Esse livro ele foi aclamado pela crítica, todo mundo falou muito bem. O meu queridíssimo Stephen King comparou o livro com O Poderoso Chefão e mais tarde chamou Hannibal de o grande monstro fictício do nosso tempo. Dragão Vermelho, para quem não sabe, fala sobre um policial que prendeu Hannibal Lecter e ele aposentou depois disso, porém o FBI o chama outra vez porque só ele tem inteligência suficiente para capturar um novo serial killer. E o Hannibal Lecter, no meu ponto de vista aqui, me assustou, porque eu tinha uma perspectiva do personagem no segundo livro, O Silêncio dos Inocentes, e esse aqui realmente ele me chocou, porque eu lido aqui com um personagem que na realidade é um plano de fundo, ele quase não aparece, mas o pouco que ele aparece, ele choca. Porque ele é mau, ele é perverso, ele é vingativo, ele é muito ruim. É o tipo do personagem que no primeiro livro a gente não é nem pelo fato de ter pouca participação no livro, mas ele... Gente, eu não teria esse carinho todo especial como eu tenho hoje, entendeu? É um cara assim que falava, meu Deus, o homem é muito ruim, o homem é muito ruim. O livro... ele teve 2 adaptações. A primeira foi em 1986, com o nome Manhunter, e o Harris assistiu e adorou. Ele odiou, entendeu? Ele, inclusive, ele ficou extremamente deprimido no filme. Quando ele assistiu, ele ficou extremamente deprimido. Porém, uns anos depois, ele escreveu O Silêncio dos Inocentes, que é a obra mais conhecida dele, o filme que gerou, assim, que aclamou, que, como vamos dizer assim, né, personificou, consolidou mesmo o Hannibal, perfeito, ganhou o Oscar, o Harris assistiu, amou, eu acho que ele assistiu o filme e pensou assim, meu Deus, o cinema tem salvação. Ele fez questão de escolher uma mulher dessa vez, com o nome Clarice, que não é um nome comum. Ele escolheu porque tinha uma mulher em uma novela com sotaque marcante que ele nunca esqueceu, então ele já tinha esse nome em sua mente. E aqui deparamos com o quê? Com uma policial do FBI que está pedindo ajuda por Hannibal. O Hannibal, a gente não sabe o motivo, ele resolve ajudar, mas daquele jeitinho dele. Ele não vai dar resposta, claro. Ele é o tipo que, opa, você se acha inteligente? Então eu vou dar as respostas para uma pessoa tão inteligente ou acima da inteligência, né, acima da média, que possa resolver. Porque se você não for inteligente, você não merece saber
aonde que está o paradeiro desse novo serial killer. Ele dá as respostas através de enigmas, onde ela vai pensando, conectando e chega lá. Eu não senti conexão entre os dois personagens. A gente não dá pra saber se o Hannibal gostou dela, o porquê que ele fez isso. Lá na frente, no próximo livro, a gente vai entender o porquê. Mas até então, eu acredito que ele resolveu ajudar porque ele estava entediado. E por que não? Deve ter passado na cabeça dele. Aqui ele não... Muitas pessoas falam assim que ele encontrou uma conexão com ela e tudo mais, porque os dois são órfãos e aquela coisa toda, mas nada a ver. Aqui foi por pura diversão, pra acabar com o lenga-lenga do dia dele, que é super parado e tudo mais. Aí, gente, temos, então, o próximo livro, que muita gente acha extremamente polêmico, que é o Hannibal. Onde aqui mostra que o Hannibal agora, ele passou da figura do caçador para caça. Muita gente ficou revoltado por causa disso, porque falou que o Hannibal nunca poderia ocupar esse lugar. Todavia, ninguém pode ser esperto o suficiente para sempre estar na posição do caçador. Eu gostei muito desse livro, porque mostrou que o Hannibal é uma pessoa falível, que ele pode ser encontrado, tanto que ele foi preso no primeiro livro, por que ele não pode ser preso pela segunda vez? E isso não tira nem um pouco dele a dignidade e a inteligência que ele tem. Mas aqui deixa claro a conexão dele com a Clarice, né? Que a trama basicamente é entre os dois. O Thomas Harris, ele assistiu o filme e arrependeu. Ele não gostou do final. Ele acha que os produtores não fizeram o final correto, inventaram o final porque achou que a audiência não iria entender. Isso deixou ele extremamente desapontado. E quando eu escrevi, aliás, quando eu estava fazendo a resenha e tudo, eu estava fazendo a resenha antes de terminar o livro. Aí eu falei, pronto, agora eu tenho que ler esse livro bem devagarzinho, porque eu quero ver se eu vou ser capaz de entender. E sim, gente, se vocês lerem o livro assim com calma, principalmente na parte que ele pensa na Clarice, vocês vão perceber o significado entre os dois. Por que que teve aquele final e por que que aquele final não é inconsistente, é totalmente plausível. Totalmente. Loucura total. Afinal, eu fiquei boquiaberta e gostei demais. Eu acho que não poderia ter outro final. Eu não queria que ele morresse. Não tem um final assim que, ele tem que morrer. Hannibal Lecter não morre, né? A grande questão é, quem é Hannibal Lecter? Thomas Harris inventou ou não? Aí eu vou contar pra vocês o meu desgaste emocional. Falei isso por quê? Eu vi uma entrevista, porque o Thomas Harris não faz entrevista. Ele fez uma entrevista para um amigo dele no YouTube. E agora temos aqui uma outra entrevista de uns anos atrás para New York Times. Ou seja, ele fez só essas duas entrevistas. E nos dois ele disse, a pessoa que ele inspirou não existe. Ele não conheceu nenhum Hannibal Lecter. Porém, ao mesmo tempo ele fala, tudo aconteceu. Nada está inventado. Você não precisa inventar nada neste mundo. E acontece que se você ler por aí, vai ter um monte de blog falando que o Hannibal Lecter existe, que ele baseou no serial killer e tudo mais. O que ele na realidade está querendo dizer é que ele não conheceu umas pessoas específicas assim onde ele baseou o personagem dele. O problema é que ele, como um jornalista policial, ele já viu tanta merda que com certeza existe um Hannibal Lecter. Entendeu? E até na entrevista do YouTube que eu vi, ele fala, não, o máximo que eu lembrei foi de um médico que trabalhou na prisão, e não, esse médico não era um carniceiro, era uma pessoa que ajudava as outras. Para dar um nó na minha cabeça, eu começo a ler O Silêncio dos Inocentes, e na introdução fala que ele baseou e que existe um, que ele se inspirou e tudo mais. Aí eu não sei se inventaram aquele início e puseram ele como para assinar, ou se inventaram mesmo e ele não tem nada a ver com aquilo. Eu só sei que eu posso dizer pra vocês,
Hannibal Lecter em persona não existe, ele não conhecia nenhuma pessoa. Só que com certeza existe uma pessoa tão ruim assim, porque tudo existe, infelizmente, de ruim nesse mundo. Aí vocês pensam, por que ele não gosta de fazer entrevista? Não é que ele seja um cara recluso. Ele gosta dos seus amigos, ele promove almoços, jantares, mas ele não gosta da questão pública. Ele até mesmo fala que deixa o trabalho dele falar por si só. Se você encontrar ele na rua, ele vai ser muito solícito, ele vai tirar foto, apesar de não gostar. Ele fala que é um incômodo como qualquer outro. Para vocês terem noção, ele não dá uma entrevista substancial desde os anos 70. Mas Thomas Harris é uma pessoa totalmente normal, apesar dos jornalistas e outras pessoas que querem desvendar a mente de uma pessoa que criou um personagem como Hannibal Lecter, falarem que ele tem uma mente doentia para criar isso. E esse tipo de comentário o incomoda bastante, o irrita bastante. Para vocês terem noção, o tão pacato e o tão tranquilo que que ele é um homem da natureza. Não é à toa que eu coloquei essa foto para vocês verem. Ele visita um centro de animais há mais ou menos 20 anos, de forma regular. Ele leva para lá esquilos órfãos e outros animais feridos. Ele tem uma oficina de reabilitação de animais selvagens. Quando é perguntado de onde surgem as histórias, ele fala que as histórias sempre existem, que elas já existem, que você apenas tem que encontrá-los. O ritmo de escrita dele normalmente, ele começa às 8h30, escreve até às 2 às 3, quando ele almoça. E tem dias que ele termina um único capítulo. E quando ele está preso em uma passagem bastante difícil, ele escreve à mão. Thomas Harris, ele cresceu em uma pequena comunidade no Mississippi, onde sua família possui uma fazenda de algodão, soja e trigo, perto do rio Coldwater. E os principais companheiros dele, quando era criança, eram os perus. No último livro, gente, apesar de eu ter falado aqui que eu não ia comentar, mas eu vou até comentar com vocês, muita gente achou umas passagens chatas, uns diálogos que o Hannibal tem com a sua tia, chatos. Eu não achei, tá? Eu já vou falando isso pra vocês, eu não achei. Mas ele fala que muitas pessoas entenderam que era monótono e chato, mas é porque, na realidade, ele fez uma homenagem, quando tinha essas conversas, tentou escrever essas conversas, assim, o diálogo dos dois, no estilo poético do período Heian, com uma homenagem ao romance japonês do século XI, The Tale of Genji. E aí que os leitores não entenderam isso, por isso que eu vi muita reclamação nos diálogos entre o Hannibal e sua tia, a Lady Murasaki. Por enquanto, ele não planeja escrever sobre Hannibal, porque o agente literário dele falou assim que os fãs já estão fadigados, o que eu considero uma eterna blasfêmia, mas ele não descarta a possibilidade de escrever mais livros dele. Mas ele ao mesmo tempo diz que é um alívio ficar um pouco distante dele, que ele quer abrir espaço para outras coisas. Agradeço a todos que me acompanharam até o final e encerro com as palavras dele e com a pergunta, que sempre é feita: de onde surgem suas ideias? E ele fala: eu não invento nada. Olhe ao seu redor, porque tudo isso aconteceu.